Boa tarde, sejam todas e todos muito bem-vindos ao nosso encontro de educação continuada. Toda terça-feira, 4 horas da tarde, a gente se reúne para falar sobre o uso de óleos essenciais e cada terça-feira eu trago um assunto que é uma dor para grande parte das pessoas que procuram os óleos essenciais. Na terça-feira da semana passada, a gente falou sobre óleos essenciais para mulher. Então, se você quer saber sobre TPM, menopausa, parte de fertilidade, essas coisas, vai no meu canal do YouTube e lá você vai conseguir olhar todo o conteúdo, tá bom? Porque lá já está disponível a aula da semana que vem, a semana passada. Essa semana, hoje, a gente vai falar de um assunto que está no momento, né? Então, a gente vai falar sobre óleos essenciais para saúde respiratória, né? Então, a gente vai conversar sobre quais óleos essenciais aqui são mais interessantes para você usar como suporte no respiratório. É, e é muito legal a gente falar sobre esse assunto nesse momento, principalmente, né? Porque eu até coloquei uma chamada um pouco polêmica, vamos dizer assim, que é inverno sem entupir seu filho de remédios. Porque o que acontece? Não, vai passear É bem. muito. É um momento onde as crianças ficam com muito muco, com muito catarro. As crianças não, todo mundo, né? Os adultos também, né? Eu tava falando aqui antes de começar a salvar. A minha mãe tá gripada, minha avó tá gripada, eu tô gripada. Então, assim, todo mundo que. Eu aposto que você que tá aqui online conhece pelo menos uma pessoa que está gripada nesse momento, né? Então, quanto mais a gente tiver informação para conseguir usar os óleos essenciais, menos remédio a gente vai precisar tomar. E eu até falei isso nos meus stories hoje. Não é que você pode nem precisar tomar remédio, que é, graças a Deus, o que eu consigo fazer na minha família. Eu nunca precisei dar um expectorante, um xarope, um anti-inflamatório para os meus filhos. Eu sempre consegui fazer tudo isso com os óleos essenciais. Então, hoje eu tô aqui para compartilhar essa informação, como que você pode fazer para usar os óleos essenciais na saúde respiratória, para você poder se cuidar da forma mais natural e eficiente possível. Para quem não me conhece, eu me chamo Thaís Brunelli, eu sou farmacêutica, atuei muito tempo na indústria farmacêutica e sou aromaterapeuta. Tenho uma comunidade de mães que chama Clube Mamãe Natureba, onde a gente fala sobre o uso de óleos essenciais com esse olhar, né, para mães. Sou consultora em parceria com a Doterra, então eu tenho uma rede de clientes onde eu ajudo esses clientes a saberem melhor mais o que são os óleos essenciais e como que eles podem usar os óleos essenciais na saúde, para suporte na saúde física, mental, emocional e até financeira, né? Porque é um pilar muito importante a saúde financeira e ser consultora da Doterra pode também te ajudar na saúde financeira. Aqui estão as minhas redes maiores de contato, então o meu Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, e também o meu canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito no canal do YouTube, vai lá no canal do YouTube, se inscreve, porque lá tem muito conteúdo. Inclusive, essa aula agora, depois daqui, a gente vai subir ela no canal do YouTube. E lá vai ter toda a gravação. Esse material, esse e-book, ele é um presente meu para os meus clientes. Então, esse e-book ele vai estar disponível somente nos meus grupos de cliente. Mas a gravação da aula vai estar no canal do YouTube, tá bom? Então, se você já é minha cliente, obrigada por você confiar em mim, obrigada por você estar aqui. E você vai receber, em gratidão, a sua confiança em mim, você vai receber esse material. Se você ainda não é cliente, se você ainda não é minha cliente, vem ser minha cliente. Vem entender como que você pode se conectar comigo para você ter a informação, toda todo o meu conhecimento compartilhado aí com vocês, tá bom? Boa tarde, Gi, tudo bem? E aí, então, vamos começar oficialmente.
Então, o sistema respiratório, né? Eu acho que a grande dor do inverno é o sistema respiratório, né? E basicamente o sistema respiratório ele é responsável por essas três ações aqui que está no canto esquerdo. Ele é responsável pela absorção do oxigênio, né, através do ar. Ele é responsável pela excreção do gás carbônico, né? Então, essa troca gasosa de pegar um ar, pegar o que é bom dele e devolver aquilo que já não é bom para o nosso corpo, né? Então, pega o oxigênio, oxigena nosso sangue e devolve, né, na expiração, o gás carbônico. Esse é o processo de troca gasosa, é feita pelo sistema respiratório. E uma outra ação muito importante do sistema respiratório é a consciência, né? Porque o sistema respiratório, ele é o maior ponto de regulação emocional que a gente tem, né? Então, eu sempre dou esse exemplo. Quando a gente está nervoso, nervosa, qual que é a primeira coisa que a gente ouve? Se a gente tem alguém do nosso lado que quer nos ajudar a equilibrar as emoções, qual que é a primeira coisa que a gente ouve, né? Quem que sabe? Aqui, fala no chat para mim. Quando a gente está nervoso, qual que é a primeira coisa que a gente ouve? Cadê? Respira, é isso. Então, alguém tá nervoso, a primeira coisa que você fala, respira, calma. Por quê? Porque a gente tá ali, né, num ápice de emoção e aí a gente não tá fazendo respiração consciente, né? Então, eu falo muito sobre respiração consciente aqui em casa, com os meus filhos. E sabe uma coisa que eu falo muito, gente? Hoje é terça-feira. Em algum momento do dia, 16h16 exatamente, em algum momento do dia de hoje, você já parou e respirou conscientemente, profundamente, pegou, recebeu o ar, encheu o pulmão de ar. Eu costumo dizer que isso é um abraço no coração, né? É você encher o pulmão, e aí eu falo que o pulmão ele abraça o coração, porque ele expande, aí ele abraça, né, o coração, e aí depois você vai soltando, né, devagarzinho pela boca, trazendo essa consciência. A Débora falou que já fez isso hoje. Que bom, Débora, porque eu acredito que pelo menos uma pessoa aqui não tenha feito isso hoje. Então, a respiração, ela é um ponto de regulação mental, emocional muito forte. Por isso que o sistema respiratório está conectado também com essa função de consciência, né? Além de você absorver e excretar. Por isso que é muito importante a gente ensinar para os nossos filhos essa respiração, né, consciente, para que eles consigam ter calma, para eles agirem, para eles reagirem. Então, essa consciência, os óleos essenciais podem ajudar muito a gente, porque é um processo de inalação, né? E eu sempre falo assim, tem várias formas de usar os óleos. E tem a forma de você usar como inalação consciente. Eu tenho pessoas que falam, ai, Thaís, meio esquisito falar inalação consciente. Eu acho incrível falar inalação consciente, porque é uma inalação consciente. Quantas vezes por dia você não inala coisas inconscientemente? Porque você está simplesmente respirando e aí você inala. A inalação consciente é aquela inalação que você para, pinga uma gota do óleo essencial na tua mão, faz ali a conchinha, né? Intenciona, respira profundamente. Então, a inalação consciente, ela é uma forma, com certeza, muito potente para você usar os óleos essenciais. Beleza? O primeiro ponto. Quando a gente fala sobre as doenças respiratórias, e se você olhar para a maioria delas, né, eu diria que para todas as doenças respiratórias, e você olhar para a raiz das doenças respiratórias, elas podem confiar em mim, elas com certeza têm alguma dessas causas. Ou ela é uma inflamação, ou ela é uma infecção, ou ela vem através de uma alergia. Esses são as três causas das doenças respiratórias. Então, se você, ponto 1, souber a doença que você tem através de um diagnóstico médico e tudo mais, e você entender sobre a raiz dessa doença, você
já vai ter muita informação para você saber quais óleos essenciais você pode usar para te ajudar, né. E aí, alguns pontos aqui são muito importantes de serem falados. Esses dias eu ouvi uma um meme, um post no Instagram que eu achei incrível. Ele falava assim, ó, você vai no médico, aí o médico fala pra você assim, ó: "Ah, você tem a doença X, você precisa usar o remédio tal, tal", ele te dá uma prescrição de, sei lá, 5 remédios, por exemplo. Aí você não vai na farmácia e fala assim: "Ó, farmacêutico, eu quero só um remédio do mais barato e o que eu tiver que fazer menos coisas possíveis e eu quero que dê certo". Você não faz isso. Se o médico te passar 5 remédios, você vai comprar os 5 remédios para você usar. Então não tem como você esperar que um óleo essencial resolva todos os problemas da sua vida, o mais barato possível e o mais simples possível de você usar. É a mesma coisa. Então o médico te dá uma prescrição de vários medicamentos, você não espera que comprando um só, o mais barato, e usando ele quando der, vai resolver os seus problemas. Você sabe que não. Então você respeita a prescrição médica e cumpre a prescrição médica. Então, com os óleos essenciais, você precisa levar também essa mentalidade. Não dá para você querer dar suporte respiratório para uma asma, para uma bronquite, para uma infecção, usando o óleo de qualquer jeito. Você precisa fazer o protocolo e respeitar o protocolo. Eu achei isso incrível, porque é muito real, né? Tipo, quantas vezes a gente ouve as pessoas procurando a gente que elas até querem os óleos essenciais, porque elas entendem que isso pode ajudar ela, mas ela não quer compromisso, ela não quer um protocolo, ela não quer alguns, ela quer um. E assim, realmente, pode ser que ela tenha sorte de amenizar ou ajudar, com certeza, porque eles são realmente incríveis. Mas isso com certeza não vai ser a forma mais inteligente que ela vai ter de você conseguir dar suporte para a tua saúde respiratória, no caso. E aí, o que que eu fiz aqui? Eu peguei os 3 tipos, as 3 causas, né, das doenças. Então, inflamações. Quais são os óleos essenciais que são anti-inflamatórios e que ajudam muito, tem bastante afinidade respiratória? Copaíba, frankincense, cipreste, lavanda, tomilho e bergamota. Esses são óleos super anti-inflamatórios. Então, se você tem uma doença inflamatória, pensa que esses óleos aqui podem te ajudar, beleza? Se você tem uma infecção, o que que é uma infecção? Causada por vírus, causada por bactéria. As infecções respiratórias, elas são muitas vezes virais, né? Que são as gripes, os resfriados. E quando ela chega no nível bacteriano, ela pode ter uma complicação, que pode ter uma pneumonia, enfim. Então você precisa ali entender qual é o agente causador da tua infecção para você utilizar óleos que sejam anti-infecciosos. E aí você precisa saber se é um vírus, se é uma bactéria, né? Enfim. Ou quando você não sabe, você faz um mix que atenda tanto vírus quanto bactéria. Essa é a grande a grande ponto forte do óleo essencial. Um mesmo óleo essencial, ele pode ser anti-infeccioso e ele pode ser um antiviral e antimicrobiano, o que não acontece com medicamento sintético. O antibiótico que mata a bactéria não mata vírus. Então não adianta você administrar um antibiótico se a tua infecção for viral, porque o antibiótico não mata o vírus, né? Então, existem óleos essenciais como o cravo, como o orégano, como o tomilho, que são óleos que são anti-infecciosos, tanto para vírus quanto para bactéria. Por isso que se você tem uma infecção, faz, eu sempre falo isso para as pessoas, para as minhas clientes. Tem uma infecção, já faz uma sinergia anti-infecciosa, né? Que tem ali um foco viral, que o vírus ele tem muita né, afinidade com essa parte neurológica, com essa parte respiratória, e também essa parte antimicrobiana para você não ter uma piora, né? Porque às vezes a infecção pode começar viral e aí ela agrava para uma infecção microbiana, então é legal você já matar a infecção. E os óleos essenciais são realmente muito poderosos
para isso. A própria melaleuca, incrível, né? O On Guard, que tem cravo, tem canela, tem eucalipto, né? Então ele tem óleos que são muito anti-infecciosos, também é bem incrível. E o hortelã-pimenta, que é um óleo super comum, né? Um óleo que todo mundo sabe que ajuda bem para o respiratório e que também tem ação antiviral, beleza? Tá fazendo sentido para vocês isso, gente? A próxima, né, a terceira causa raiz das doenças respiratórias é a parte alérgica, né? Rinite alérgica, até a asma que vem como uma resposta, né, aí do sistema respiratório que foi, né, enfim, geneticamente tem uma carga ou até mesmo pelo próprio estilo de vida, né, porque a doença respiratória, ela tá muito conectada com o estilo de vida também, então com o ar que você respira, com o fortalecimento da imunidade, então tudo isso é um fator também, né, para você ter aí doenças respiratórias e a asma, pode ser aí um processo mais tardio e crônico, né, decorrente de alguma inflamação e infecção respiratória. E aqui tem alguns óleos. Aí, uma coisa que eu queria mostrar para vocês que eu amei, foi isso aqui, gente. Dá uma olhada para esse slide que eu montei e que eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque eu falei: "Nossa, isso aqui é muito legal". O que que eu fiz? Eu fiz 3 grupos, né, então o grupo dos óleos essenciais anti-inflamatórios, então tá aqui a bolinha dos óleos essenciais anti-inflamatórios, é a cipreste, a bergamota, o tomilho, frankincense, a lavanda, a melaleuca e a copaíba. Eu fiz o grupinho dos anti-infecciosos, né, então cravo, canela, orégano, tomilho, frankincense, a lavanda, melaleuca, peppermint, eucalipto e limão. E fiz aqui a bolinha dos óleos que são conectados com a parte alérgica, né, e também com asma. Então, além da copaíba, lavanda, melaleuca, peppermint, eucalipto, limão, ainda tem cardamomo e alecrim. E aí, o que que é interessante? Muito legal, né, amiga? Que bom que você tá aqui, Ellen. Fico muito feliz. Eu amei esse slide que eu fiz ontem, porque eu falei, gente, com esse slide a gente consegue fazer combinações que vão ajudar a gente a montar os nossos medicamentos naturais mesmo, né? Então, por exemplo, se você tem uma doença que ela é infecciosa e também inflamatória, e você pegar essa intersecção aqui, ó, tomilho, frankincense, lavanda, melaleuca e peppermint, você vai ter óleos essenciais que ajudam tanto na parte da infecção quanto na parte da inflamação, né? Então, se você tiver doenças mais inflamatórias alérgicas, então você pode pegar aqui, ó, lavanda, melaleuca, peppermint, copaíba, você pega essa intersecção. Se você tem infecciosas agravadas com essa parte alérgica, você pode pegar essa intersecção aqui, eucalipto, né, melaleuca. Então, eu achei muito interessante para você até ter mais como que eu posso dizer? Não é autonomia a palavra que eu quero dizer. Sabe quando você tem mais liberdade para você, poder montar os seus remédios? É isso, porque às vezes você não tem, tipo, todos os olhos de uma sinergia que a gente pode falar no grupo, ou que eu posso mostrar no meu Instagram, por exemplo. Você fala: "Ah, esse óleo eu não tenho, eu não posso fazer". Olha, vem aqui, qual que você tem? Ah, você tem melaleuca, você tem orégano, você tem on guard, você e aí você mesmo já vai falar: "Pô, legal, essa doença que eu tenho aqui é uma infecção, legal eu usar um óleo anti-infeccioso e aí eu vou colocar junto um anti-inflamatório". Você começa a ter essa liberdade de cuidar da sua saúde, que é uma autonomia, né, consequentemente. E eu particularmente acho que isso é o mais incrível, sabe? Sabe por quê? Porque assim, eu vejo gente, eu uso e compartilho óleos essenciais aqui no Brasil tem exatamente, 4 anos, né, basicamente. E cada hora eu uso um óleo essencial para cuidar dos meus filhos na parte respiratória. Tem vezes que eles estão com tosse que eu uso muito melaleuca, tomilho, aí tem hora que eu já uso mais lavanda, eucalipto, aí tem hora que ele tá então eu mesma fico cada hora usando uma coisa, e eu vou muito
pelo feeling mesmo, pela intuição, pelo que eu tenho, porque às vezes eu tenho mais melaleuca, às vezes eu tenho mais, né, tem normal, tem hora que teu óleo tá acabando tem outro que tem mais, e aí você fica usando isso e até entendendo qual óleo age melhor para que pessoa. Né? Então, por exemplo, às vezes você fazer uma sinergia para tosse igual a que eu fiz para lua, talvez não ajude teu filho. Só que então não precisa ficar focada nessa sinergia que eu fiz. Pensa em óleos que vão ajudar com a tosse e que você mesmo vai poder combinar. Então, eu acho que isso é o maior tesouro que eu posso compartilhar, na minha opinião, é isso, sabe? Mais do que encher de sinergias. Que eu, inclusive, enchi de sinergias aqui. Eu vou mostrar algumas sugestões. Mas eu acho que mais do que isso, as sinergias prontas, é dar essa visão para vocês de que os óleos essenciais são multipropriedades e que você precisa entender quais você tem. Se eles estão aqui dentro, principalmente desse slide, você consegue ajudar o teu filho, a tua filha, teu marido, você a sair de doenças respiratórias. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando, gente? Que bom, porque assim, às vezes eu sei que a gente vem de uma cultura onde a gente fica mais segura e confortável quando alguém dá uma receita pra gente, né? Fala, ai, usa isso aqui, ó, pega 2 gotas desse, 1 gota desse, 5 desse, completa, passa, tal hora, tá? A gente tá acostumada com isso. Isso é a prescrição médica que a gente questiona muitas vezes, né? A gente vai no médico e ele fala isso e a gente, por muito tempo, fez isso que ele falou. Atualmente, cada vez mais a gente tá mais. Peraí, mas eu preciso disso mesmo? Mas será que é isso mesmo que meu filho tem? Puta, mas antibiótico de novo? Mas será que tem outro jeito? Cada vez as mães querem usar menos remédio, cada vez mais as mães não querem usar antibiótico de qualquer jeito, de um uso, né, irracional até, porque isso causa um monte de problema, né? Então a gente sabe que isso causa resistência bacteriana, e isso principalmente quando é um caso de que nem é bactéria, e aí você acaba usando uma coisa para que não vai ajudar naquilo que você precisa. Então essa consciência faz total diferença é, em relação aos óleos essenciais, né? Beleza. E aí, aqui, o que, que eu fiz? Eu peguei 7 doenças respiratórias mais comuns. Eu acho, alguém tem alguma, alguém que tá aqui online, tem alguma que não tá, queria saber que não tá aqui? Porque essas são as mais comuns, né? Gripe, resfriado é a básica, né? Aí o que lidera, porque são as viroses, né? Geralmente são todas as infecções causadas por vírus. Aí a gente tem bastante. A Ju comentou, ó, tem o sinusite e rinite, muito comum, né? Sinusite e rinite aí nas doenças respiratórias. A rinite, ela muitas vezes causada aí por um fundo alérgico, né? Muitas vezes. E a pneumonia, a bronquiolite foi uma febre, né? No inverno passado, nos bebês. Crianças novas. Gente, eu vi muita mamãe mandando mensagem para mim falando: Nossa, meu filho tá com bronquiolite, sabe? Então foi uma coisa que teve bastante. E a asma também, aí, como um diagnóstico mais. Diagnóstico crônico, né? A gente vê aí bastante pessoas e até crianças com uso de bombinhas e com diagnóstico de asma. Então, como que os óleos essenciais também podem ajudar a gente com eh, a diminuir mesmo esse uso de medicamentos sintéticos para ficar mais forte. Deixa eu só ver aqui, todo mundo no mudo ou não? Peraí. Vê se você. Acho que tem alguém que não tá no mudo. Beleza? Então vamos lá. Aqui, ó, a Simone falou que no Rio Grande do Sul está tendo um número absurdo de bronquiolite. O ano passado eu fiquei impressionada. E até trouxe aqui algumas coisas sobre bronquiolite também. Então vamos lá. O que eu fiz aqui? Eu peguei aquele slide incrível, esse aqui, né, que eu montei, e eu sobrepus as doenças. Então, por exemplo, a sinusite, a rinite, a bronquiolite, a sinusite e a rinite, elas são doenças mais inflamatórias, principalmente. Então, se você usar óleos essenciais anti-inflamatórios,
com afinidade respiratória, você vai ter provavelmente muito sucesso no tratamento e no alívio dos sinais e sintomas, né? A gripe, a pneumonia, elas são infecciosas, né? Podendo ser viral, bacteriana. A bronquite e a bronquiolite, elas são inflamatórias, mas elas são muitas vezes uma inflamação decorrente de uma infecção. Então, elas são infecciosas e inflamatórias. E a asma, ela entra muito nesse lugar de alergia, né? Assim, ela está muito conectada com essa. Ela é inflamatória, a asma é uma doença que, quando você olha a definição, é uma inflamação, mas ela está muito conectada com essa parte alérgica. Então eu achei incrível aqui, porque aí se você sabe o que que é a doença, você consegue saber quais óleos essenciais que você pode usar. Isso é muito interessante, né? Eu acho que isso aqui é, tipo, quem é cliente, gente, guarda esse e-book com você, favorita, porque isso aqui vai com certeza te ajudar a ter muita informação, certo? Aí agora eu vou pegar aqui alguns óleos essenciais para a gente falar. O primeiro é o frankincense, né? O frankincense é um óleo que a gente fala muito, tipo, com certeza todo mundo que tá aqui, que já usa óleos essenciais, é, tem frankincense, já ouviu falar de frankincense, sabe o quão poderoso, o quanto valioso o frankincense é, certo? Só que muitas vezes a gente não usa o frankincense para a parte respiratória, né? Até porque, como existem muitos outros óleos que agem na parte respiratória, a gente acaba não indo muito para o frankincense na parte respiratória. Pelo menos aqui em casa eu não explorava muito o frankincense para as questões respiratórias. Alguém aqui já usou frankincense para as questões respiratórias? Aqui, gente, eu peguei essas propriedades terapêuticas de um aplicativo que me ajuda muito com as questões dos olhos, né? E se você olhar para. Aqui tá em inglês, mas é muito fácil da gente traduzir. As propriedades terapêuticas do frankincense, ele é anticatarral, ele é anti-infeccioso, ele é anti-inflamatório, ele é antisséptico, ele é expectorante e ele é estimulante do sistema imunológico. Ou seja, ele tem muitas propriedades que ajudam na parte respiratória. Então, quando você for fazer uma sinergia para uma infecção, uma sinergia para uma bronquiolite, uma sinergia para uma, né, para uma infecção viral que seja, coloca frankincense. Frankincense é um óleo super seguro para bebês, especialmente, para as crianças, né, obviamente também, e que vai já ter muita ação naqueles ciclos, né, das doenças. Então é um óleo super interessante que talvez você ainda não explore tanto na parte respiratória. Outro óleo que talvez você também não use tanto na parte respiratória é a lavanda. A lavanda é um óleo, gente, vou pegar aqui as propriedades, ó, mais conectadas com a parte respiratória, né? Então, primeiro, ela é Frente, anti-histamínica. O que quer dizer ficou ela tão ser legal. Eu anti-histamínica? trouxe duas É opções de que bancada. ela para a parte alérgica, né? Anti-histamínico é o antialérgico, né? Histamina é, faz parte da reação que o corpo desencadeia quando você está exposto a uma alergia, né? Então você produz histamina quando você está num processo alérgico. E a lavanda, ela é um anti-histamínico, então ela age igual os antialérgicos sintéticos mesmo, né? Na cadeia, na cascata de ativação da histamina. Então, a lavanda é ótimo. Então, se você tem asma, por exemplo, é legal você ter a lavanda ali numa sinergia. Se você tem uma rinite, a lavanda é um óleo excelente para fazer parte do teu blend para a parte alérgica, porque ele é realmente ela é um anti-histamínico. Ela é super antimicrobiana, então ela mata bactéria, então ela é antimicrobiana, ela é anti-infecciosa, ela é anti-inflamatória e ela é muito regenerativa. Isso quer dizer o quê? Asma, né? Ajudar o corpo a se regenerar. É ótimo. Fora que quando você tem, por exemplo, a asma, por exemplo, é uma doença que ela dá aquela sensação da respiração não completa, né? A respiração curta. E aí, essa respiração curta, ela geralmente desencadeia a gente ficar nervosa, né? Porque você não tem aquela respiração profunda, então você tem aquela respiração de cachorrinho, que é uma das primeiras coisas que acontece quando a gente tá nervoso, é a gente não respirar profundamente. Então a lavanda, por ela ser um calmante, uma sedativa, ela também vai ajudar o corpo a relaxar
e a mente relaxar para que ajude você no processo de respiração consciente. Então é um óleo aí excelente para alergias, rinites e para a parte de asma também. Sem contar com a parte inflamatória e anti-infecciosa. Outro óleo essencial incrível, e especialmente para bronquite e para asma, é o cardamomo. O cardamomo é um óleo super expectorante, então se você tem aí muito catarro, muita tosse, ele é descongestionante, né? Então o cardamomo ele é anti-inflamatório, ele é anti-infeccioso. É um óleo que a gente não fala tanto do cardamomo para a questão respiratória, mas ele é excelente para a questão respiratória. Então ele pode, eu tô muito catarro, não está expectorando, experimenta usar o cardamomo aí no seu blend de suporte para a parte descongestionante e expectorante. Certamente vai ser incrível a ação dele. Alguém já usou, gente, cardamomo na parte respiratória? Me fala, compartilhem aí comigo se alguém já teve experiência com o cardamomo. Aí vamos para o próximo, o tomilho. O tomilho, quem é minha cliente há algum tempo, ou se você simplesmente segue o meu conteúdo no Instagram, você já sabe que o tomilho, muito provavelmente você já sabe que o tomilho é incrível, né? O tomilho é um óleo que eu particularmente, ó, a Simone falou que ainda não conhece o cardamomo. Coloca ele, Si, coloca ele na tua lista. Inverno chegando, você tem que ter ali toda a sua farmácia completa para você poder ir usando, né, todas essas propriedades. Fora que o cardamomo, na parte emocional, é o óleo que eu falo que ele dá a visão do pássaro. Sabe quando você está no meio de um problema e você está vivendo o problema e você não consegue ter uma perspectiva ampla do problema? O cardamomo é o óleo que tira você do problema, coloca você vendo o problema de fora, do alto, né? Como se fosse um pássaro mesmo, ele tira você e coloca você do alto, para você conseguir visualizar o problema de fora. E quando você está de fora, é muito mais fácil você encontrar saídas, né? Porque quando a gente está dentro do problema, a gente não tá vendo saída. E o cardamomo é esse óleo, é o óleo da objetividade. Se você tem dificuldade para falar com as pessoas, para ser objetiva, o cardamomo é excelente. Então, além de você ter um excelente óleo essencial para a parte respiratória, você ainda consegue usar o cardamomo nas questões emocionais que são incríveis. Beleza? Eu adoro o cardamomo, me ajuda muito na criação de conteúdo e também na parte de fazer as aulas e tudo mais. Ó, a Sergi até falou, tem um cheiro maravilhoso e alivia o congestionamento do peito. Sim, super expectorante. Incrível o cardamomo, gente. Tomilho, né? Voltando pro tomilho. O tomilho, se você olhar aqui em inglês, ele fala, ó, altamente highly antibacteriano. É um óleo muito, 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 muito antiviral e antimicrobiano. Então, se você tem uma infecção, gente, eu não fico sem tomilho na minha casa. Se você tá começando a gripar, se você tem problema respiratório, o tomilho, além de ser um óleo com muita afinidade respiratória, ele tem altamente propriedades anti-infecciosas. Então é incrível você usar o tomilho contra as infecções. Então é um óleo que assim, não dá para não ter, sabe? Tipo, é um óleo, eu adicionei ao Flunk, né, na minha versão do Flunk, porque é um óleo que é, quando você tá aí com uma infecção, né, respiratória, é um óleo excelente para você utilizar, para você matar aí o agente infeccioso que está causando a tua bronquite, a tua bronquiolite, a tua pneumonia, a tua gripe, né? Então é um óleo aí que com certeza vai ajudar muito. A Natasha perguntou aqui se tem alguma indicação para dermatite atópica. Eu vou te responder aqui, mas o tema da aula de hoje é mais para o respiratório, mas de qualquer forma, a gente tem aqui nos próximos slides um slide sobre antialérgicos, né? Então, para dermatite, que é um tipo de alergia, você pode fazer uma sinergia antialérgica, que é o que eu vou mostrar aqui já já para você, fica aí que você já vai ver. Mas existem outros óleos que também podem ajudar. Então, por exemplo, uma melaleuca é um óleo que pode ajudar, uma copaíba é um óleo que pode ajudar, e o trio antialérgico,
né? Que é a lavanda, o limão e o hortelã-pimenta que você vai ver aqui na frente. E aí é muito importante também dar uma olhada na questão emocional, porque as alergias, especialmente de pele, elas têm muito raiz emocional, né? Então, o porquê, qual é a conexão que tem hoje da sua questão emocional que está refletindo na tua pele? Porque aí, além de você acabar com os sintomas, né, da dermatite, que é a coceira, as lesões, o prurido, enfim, você também vai conseguir olhar o porquê que o teu corpo está manifestando isso, né? Isso é muito importante. Beleza? Aqui, o que que eu fiz? Eu trouxe nesse slide quais são os óleos mais usados para a questão respiratória, tá? Então, quais são os mais usados? De nada, Natasha, não por isso. Eucalipto é um óleo incrível. Melaleuca é um óleo que, assim, tá com tosse, tá com catarro, tá com uma infecção, é um óleo que não pode faltar. E o próprio hortelã-pimenta, né? O hortelã-pimenta, a gente acaba colocando o uso dele para adulto. Eu não sugiro que a gente utilize ele em bebês e crianças, principalmente para questões crônicas, né? Se for umas questões agudas, tipo, ai, um dia uma respiração, uma tosse, uma febre, ainda tudo bem, mas para uma questão crônica, não sugiro usar o peppermint, porque além dele ter bastante afinidade respiratória, ele também tem afinidade neurológica, e como a criança está no processo de formação neurológica, então a gente pode usar outros óleos essenciais, como a própria melaleuca, como o próprio eucalipto, que vai dar todo esse suporte para o sistema respiratório sem que haja essa possível afinidade neurológica e, enfim, possíveis consequências que podem ou não acontecer. Então vamos optar pelo mais seguro, obviamente, e por isso que a gente não aconselha que o hortelã-pimenta seja usado em crianças até 7 anos, tá bom? Mas as propriedades dele são muito parecidas, tá vendo? Eucalipto é anticatarral, é expectorante, eucalipto é excelente para expectorante. A melaleuca é ótimo anti-inflamatório, também é expectorante, também é descongestionante. E o hortelã-pimenta, gente, ele é anti-espasmódico, espasmódico e antitussígeno. Eu já vi clientes minhas relatando que o hortelã-pimenta desencadeou tosse. Tipo, tava com tosse e piorou usar o hortelã-pimenta. Isso pode acontecer? Pode, porque cada corpo é um corpo, mas no geral, o mentol ele acaba agindo na enzima que dá acho que chama caseína, se eu não me engano, eu não tenho certeza, que é aquilo que causa o desconforto que gera tosse. Então ele acaba com essa informação que o corpo recebe e que gera a tosse. O mentol tem bastante caseína, isso mesmo, ó, já que confirmou aqui, obrigada, amiga. Então o mentol ele é um antitussígeno. Então se você tá com tosse, o hortelã-pimenta é um óleo que pode te ajudar bastante. Mas aí pensa que eu tô colocando ele mais pro uso dos adultos. Beleza? Outro, excelentes, óleos excelentes e que não são tão conhecidos. O Ravensara, o Niaoli e o Siberian Fir. Esses três são óleos muito bons para a parte respiratória e que nem sempre a gente fala muito dele. Eu costumo chamar o Ravensara de primo rico do eucalipto. Por quê? Porque ele é um tipo de eucalipto, ele é um primo ali da espécie do eucalipto. E o Niaoli é o primo rico da melaleuca. Então, basicamente, ele tem as mesmas propriedades. Então, o eucalipto é analgésico, antibacteriano, anticatarral, anti-infeccioso, anti-inflamatório, antiviral, expectorante. O Ravensara também. A melaleuca é antibacteriano, antifúngico, anti-infeccioso, anti-inflamatório, forte antisséptico, descongestionante, expectorante. O Niaoli também, tá bom? E aí você fala, mas por que ele é primo rico? Porque ele é mais escasso, porque a gente não tem esses óleos essenciais para comprar. Então, na verdade, eles até podem ter uma química mais refinada e que tem ações ainda melhor do que o eucalipto ou a melaleuca, mas na verdade ele é o primo rico porque ele não tem para comprar. Então, aquilo que é escasso gera automaticamente um valor maior, né? Não tem preço, né? O Niaoli, você ganha, né? Geralmente tem aí produto do mês, ganha o Ravensara, ganha o Niaoli. Então, por isso que eles são tão aí tesouros mesmo, né? A melaleuca pode ser usada em criança de 3 anos?
A Natasha perguntou no chat. Natasha, eu uso melaleuca nos meus filhos desde que eles nasceram. A melaleuca junto com a lavanda foi a sinergia que eu usei para trocar a fralda das crianças. A melaleuca é um óleo super seguro e um óleo que ajuda muito nos processos infecciosos. Então, com certeza, melaleuca, lavanda, frankincense são óleos que eu usei e recomendo para as minhas clientes usar sim nas crianças, devidamente diluído e tudo mais. Sim, mas pode usar, tá? Melaleuca e lavanda foram os dois primeiros óleos que eu usei na lua. No Kai eu comecei com frankincense, mas na lua foi a lavanda e a melaleuca. Porque eu comecei a usar na lua trocando a fralda dela, né? Primeiro. Eu comecei fazendo substituições. No Kai, que eu já era mais íntima, mais confiante, aí eu já comecei com o protocolo desde o parto, já usando muito óleo essencial. Mas a lua começou de uma forma mais passo a passo, step by step, né? O Siberian Fear, para quem aproveitou aí o Bogo e a Bogo Box, inclusive, né? Ele entrou no Bogo e o Niel ele entrou na Bogo Box, maravilhoso, inclusive. E o Siberian Fear, gente, é ótimo para febre e ótimo para expectorante também. Eu, por exemplo, uso muito o Siberian Fear no difusor, né? Então eu pego, ligo o difusor do quarto das crianças com o Siberian Fear, é um dos meus favoritos, ajuda muito. Pode ser usado em criança? Pode, Ju. Pode usar. Super seguro, inclusive. O Siberian Fear é um dos óleos bem tranquilos para a gente usar em criança, junto com a lavanda, principalmente, sabe? Quando eu faço o Clube Mamãe Natureba presencial, lá em Floripa mesmo a gente fez, né? E um dos óleos que eu uso muito para a parte respiratória, para presentear as mães e elas conhecerem os óleos essenciais, é o Siberian Fear junto com a lavanda. Para quem tem, chega e relata um problema respiratório, é a sinergia que eu gosto de fazer. Siberian Fear e lavanda, tá bom? Óleos para ingestão. Eu gosto, gente, de sempre, principalmente quando você está falando de um processo infeccioso. O que, que é um processo infeccioso? É um processo agudo e curto, né? Você tem uma infecção. Você precisa acabar com essa infecção em 7 dias? Tipo, né? Seja ela na parte viral, né? Que daí já é até o próprio período de incubação do vírus, né? O tempo dele de vida mesmo, ou seja ela bacteriana, né? Então, o que, que eu gosto? Toda vez que você tem uma infecção aqui em casa, por exemplo, o que, que eu faço? Eu gosto de combinar formas de uso. Então, por exemplo, é legal você usar no difusor para você purificar o ar da tua casa. É legal você fazer uma inalação úmida para você descongestionar mucolítico, né? A parte alérgica também. É legal você pingar no travesseiro à noite. É legal você fazer um diluído no óleo de coco e aplicar nos pontos reflexos do respiratório, no peito, nas costas, no umbigo, na nuca, na garganta, na planta dos pés, por exemplo. E também fazer o uso interno, porque o uso interno ele vai estar muito conectado com você cuidar de sistema, né? E quando você opta por fazer o uso interno, você está dando uma forma do teu corpo imunoestimular, então você dá uma bomba para ele ficar mais potente contra o processo contra o processo infeccioso, que o corpo já está ali lutando, né, para matar o vírus e matar a bactéria, enfim. Então, se você dá uma gasolina para o teu corpo, então você vai conseguir deixar ele mais potente para acabar com a infecção. E fora que esses óleos que vão imunoestimular, ele também são óleos anti-infecciosos, então isso vai ajudar muito. Então, por exemplo, On Guard Plus, a linha On Guard é incrível, né? Você viu que cravo, canela, eucalipto são óleos muito relacionados à parte infecciosa, né? O alecrim é um óleo muito conectado à parte alérgica, inclusive. E a laranja é um óleo muito conectado com a parte imunoestimulante. Então, o On Guard é um óleo, né, o mix da imunidade, o mix da proteção. E tem uma apresentação em cápsula, em soft gel, que chama On Guard Plus. Porque além da receita, da composição, né, do On Guard, ele é plus orégano, melissa e pimenta preta.
né? O orégano é um óleo super é, muito forte na parte de vírus e bactéria, né? Então ele é bem anti-infeccioso mesmo. A melissa é um óleo muito valioso, né? Acho que é o óleo mais valioso que a gente tem no catálogo brasileiro. E a pimenta preta também tem propriedades bem anti-infecciosas. Então o On Guard Plus é uma excelente ferramenta para a gente ter o uso interno, né? Inclusive, se você tá ficando muito doente, ou até agora mesmo, nessa parte de inverno, sabe o que você faz? Compra o On Guard Plus e toma todo dia. Toma todo dia por pelo menos assim, tipo 30 dias. Todo dia toma uma cápsula, porque aí você vai realmente dar um boost, né, pro teu sistema imunológico e respiratório para você não ficar mais doente. Então, o On Guard Plus para esse momento que a gente está vivendo é incrível. As capsulinhas de On Guard voltaram, enfim, aleluia, amém, porque estava na falta, né, no estoque. Aqui em casa eu uso muito no Kai, porque a apresentação da capsulinha no site chama Bidlet, né? Que é esse aqui, tá aqui escrito, é o Bidlet de On Guard. E aí, o que que é o Bidlet? Ele é 1/4 da gota do Mix On Guard. Então, é uma tecnologia desenvolvida pela Duterra, onde ela fraciona a gota. Então, em uma capsulinha, em uma mini cápsula vegetal, você tem 1/4 da gota. Então, é uma dose muito segura, né? Imagina, é uma fração de gota. Então, por isso que eu gosto muito de usar nas crianças, porque realmente, nesse processo aqui de estar usando óleos essenciais no banho, no difusor, no tópico, o uso interno ele vem aí apavorando o sistema imunológico e dá um resultado incrível. Então eu particularmente sou muito fã e adepta às capsulinhas. A Michelle comentou que também usa. E aí isso vai muito do que você, como você cuida, né, da sua família. Tem gente que fala, ah, não, eu não gosto, não dou, tá tudo certo. Então fortalece ali o tópico, fortalece o aromático, mas eu particularmente prefiro entrar com as cápsulas, com as mini cápsulas num preventivo do que ter que depois entrar com antibiótico, por exemplo, né? Então eu tenho essa decisão. Isso é uma decisão individual, né? Então eu uso muito dos meus filhos e tenho muito resultado muito positivo, né? Com isso, por isso que eu tô aqui compartilhando. E também um outro para uso interno que eu sou fã número 1 é o DDR Prime em soft gel, né? Tem ele no mix de óleo, que tem um gosto particularmente eu acho muito forte. Dá para tomar, porque dá, óbvio, né? Se você usar uma cápsula vegetal, mas a apresentação em soft gel, ela já vem pronta para você abrir, pegar uma cápsula, tomar, e é incrível. E se você olhar para a composição do DDR, você vai ver que tem tudo a ver com a parte respiratória também, né? Então, o niaolho, o tomilho, o frankincense, o cravo, a laranja, tudo isso tá lá naquela roda dos óleos essenciais que agem nas doenças respiratórias, nas causas das doenças respiratórias. Então, aqui é incrível essa parte de você o poder fazer o uso desses óleos essenciais, certo? Alguns blends, né? O que quer dizer blend? Blend quer dizer mix, sinergias de óleos essenciais. E aí a gente tem o conhecidíssimo Breathe, né? O Breathe significa respirar. Quando você olha para o Breathe, você vê que ele é muita folha, né? O Breathe tem louro, tem hortelã-pimenta, tem eucalipto, tem melaleuca, tem o limão, tem cardamomo. Então ele é bem mentolado, né? Ele é muito herbal, o cheiro do Breathe. E tem muita gente que, nossa, resolve a vida com Brief. Eu já vi mães darem relatos assim de tirar crianças de crise asmática com Brief. Eu tenho clientes que têm relatos incríveis com o Brief. Mas aí tem outras opções. Então, o Air X, que é um óleo que eu particularmente amo o aroma do Air X, ele tem aí óleos que ajudam muito na questão respiratória, né? Então, ele tem o olíbano, o frankincense, ele tem o cardamomo. A litsia, ela é bem anti-infecciosa também. Então, é um óleo que pode ser excelente para isso, né? A Júlia perguntou do breu branco. O breu branco, Júlia, é incrível também para a parte respiratória, né? O breu branco, ele ainda é um óleo que já se tem muito
resultado nas questões respiratórias, inclusive para asma, para tosse e para a parte infecciosa. Então é um óleo incrível, se você tiver, você pode incluir ele ali naquela anti-inflamatório e anti-infeccioso. Ele é o óleo que vai estar ali no meio de tudo isso. Excelente. E é um óleo relativamente novo, né? Por que novo? Porque a flora brasileira, ela tem muito ainda a ser estudada, né? Então já existem muitos estudos, mas cada vez mais, principalmente agora com a Doterra trazendo essa diversidade, né, da flora brasileira, a gente vai conseguir ter ainda a erva baleeira, o breu branco, a própria copaíba, né, que são aí os presentes do Brasil. Então eles podem ser usados também, tá bom? Pode sim. O Zengest, gente, é um óleo que está muito conectado para o sistema digestivo, mas eu não conseguiria não falar dele aqui, porque o Zengest ele é muito descongestionante. E sabe como que vocês podem usar? Pingando o Zengest no umbigo. Então, quando a criança está muito catarrenta, muito congestionada, que está muito, sabe, assim, muito catarro, muita tosse, você pode pegar o Zengest e pingar uma gota no umbigo, que vai ajudar muito a mucolítico, né, a quebrar, dissolver esse catarro e a expectorar esse catarro. Então, é aí a grande inteligência e biodiversidade das propriedades terapêuticas de cada óleo essencial, tá bom? Outra coisa, para febre, né? Não tem como falar de doença respiratória e não falar de febre. Febre é um dos sinais mais comuns, né, nas doenças respiratórias, especialmente nas crianças, especialmente nas infecções, né? Porque é uma ativação do sistema imunológico para quando você tem uma infecção. Então, febre é bom, né? Óbvio que você precisa monitorar e tudo mais, mas não fiquem apavoradas com febre. Não sei se a Ellen tá aqui ainda. A Ellen é médica, pediatra, é uma grande amiga minha. E a Ellen, a Ellen me, né, fez aí o presente de participar de uma aula do Clube Mamãe Natureba, aonde ela desmistifica a febre. Então ela fala sobre o como é importante você deixar o corpo febril. Por quê? Porque essa elevação da temperatura, ela vai levar o sistema imunológico para um desempenho de alta performance, de temperatura metabólica mesmo, para o corpo queimar aquele agente infeccioso. Porque pensa, gente, que o corpo é muito inteligente e que a gente tem, assim, toda forma de autorregulação. Tudo que a gente vai usando é para você potencializar a recuperação do corpo, é para você ajudar o teu corpo a ser mais saudável. Mas o corpo ele já vai fazer alguma coisa e a febre é uma das ações anti-infecciosas do corpo. Se você vê uma criança com febre e você já tira ela do estado febril sem deixar que o corpo dela haja, você está atrapalhando o processo de cura desse corpo. Você sabe, gente, que eu confesso uma coisa para vocês, né? Ai, minha amiga, ó, ela tá aqui. A Sergi falou, super interessante essa dica do Zengest ou do Digest Zen, né? Que é como é nos Estados Unidos. A Sergiana, ela trabalha no mercado americano, ela mora no Hawaii. E lá nos Estados Unidos, o Zengest chama Digest Zen, né? Então, por isso que a Sergi escreveu assim. Mas ele é ótimo para descongestionar. A Ellen falou que tá aqui. Obrigada, amiga, por você estar aqui. É uma honra ter você aqui. E a Ellen trouxe muito isso. É o que a Júlia falou, a gente é treinada para ter medo, né? E medo da convulsão. Eu era essa mãe, meu Deus, eu fui criada ouvindo isso. Tá com febre, meu Deus, a convulsão. E aí a Ellen, no Mamãe Natureba, ela até explica que a convulsão, ela não é sobre o grau da temperatura, não é que tá muito quente, vai entrar em convulsão, não é isso. É o quanto rápido a temperatura sobe. Então, se essa temperatura do corpo sobe muito rápido, essa variação muito brusca que pode causar a convulsão. Então, a criança ir queimando, e queimando, e ficando febril, e ficando mais, ó, que legal. A doutora Eren já colocou aqui no chat, ó, a convulsão febril acontece mais em crianças em menores de 5 anos, né, que são cérebros mais imaturos,
e o quão rápido sobe a temperatura e não a temperatura alta, né? Então, tanto é que as convulsões acontecem mais a 38 graus. Então, não é que a criança está com 40 graus, meu Deus, que risco de convulsão. Não. Na verdade, não é sobre o grau, não é sobre o quão quente a criança tá, é sobre quanto rápido essa temperatura subiu. Ellen, você é incrível. Você é incrível. Tô morrendo de saudade, amiga. Então, isso é muito legal, mas então a minha recomendação como mamãe, como farmacêutica, como, né, mentora do Clube Mamãe Natureba é o seguinte: acompanhe a febre do teu filho para você realmente ajudar ele nas questões metabólicas aí, imunológicas, mas tenha uma ação quando a criança estiver precisando mesmo. Então a criança está muito prostrada, não está comendo nada, está o dia inteiro deitada. Aí você pode usar óleos essenciais para você ir realmente ajudando na regulação da temperatura corpórea da criança para que ela realmente fique mais ativa e consiga comer, consiga ficar melhor, né? Porque o que acaba dando dó da febre é quando a criança fica muito prostrada, né? Beleza? Quais óleos essenciais são incríveis como ó, a gente medica para febre para diminuir os sintomas quando tá muito alto. É exatamente isso que eu tava falando, amiga. É exatamente isso. Porque não é então a febre, é o que a febre está fazendo com o corpo da criança, especialmente, né? Que faz com que a gente precise ajudar, né? Então, como que você pode fazer? Você pode usar o lemon, que é um óleo super seguro. Você pode usar a lavanda, que é um óleo muito seguro, o cardamomo, o eucalipto e o hortelã-pimenta. Lembrando que o hortelã-pimenta você pode não dar prioridade a ele, né? A não ser que pontualmente você vá usar, porque você não precisa. Tem outros óleos essenciais que podem te ajudar. Aí, como que você pode fazer? Você pode usar eles individualmente, você pode usar eles combinado, você pode fazer um escalda-pés, principalmente quando as periferias estão geladas. Então, às vezes a criança está com febre, mas a mão e o pé dela tá gelado. Nesses casos, o escalda-pés é bem indicado, então você aquece um pouco de água, pinga uma gota de limão, de lavanda, deixa a criança ali no escalda-pés. Se a criança é um pouco maior, ela vai até curtir, né, a história do escalda-pés. A Lua, por exemplo, é super adepta ao escalda-pés. Mas você pode pingar na banheira do banho, você pode fazer um diluído de óleo de coco e fazer uma massagem na nuca, ao longo da coluna, na cabeça, na testa, né? No cuidado na testa para a criança quando estiver dormindo, para ela não passar a mão, não passar no olho, enfim, não virar um estresse, né? Então, no peito, na planta dos pés, né? Então, são pontos aí super importantes que você pode utilizar para você ajudar na febre. Beleza? Para tosse, quais são os óleos essenciais que mais ajudam na tosse? Eucalipto, melaleuca, tomilho, frankincense, lavanda, cardamomo e o peppermint. Esses são os meus favoritos. Você pode fazer sinergias com eles para ajudar na tosse. Você pode usar eles individualmente, porque na verdade o que acontece? A tosse ela acontece, né? Principalmente quando a gente tem muito muco, né? Então tem muito muco, aí por que à noite tosse mais? Porque a postura, né? O deitado, ele fica gotejando mesmo o muco na garganta e isso incomoda e a criança tem a liberação explosiva repentina da febre. Por isso que a noite é o pior horário de febre. Então, o que você pode fazer para ajudar a criança a não entrar nesse quadro de tosse? Antes de deitar, já lava o nariz para ajudar muito. No banho, antes de dormir, já usa o eucalipto para ajudar a expectorar. Já pinga o Zengeste no umbigo para ajudar. Faz a sinergia para passar no peito para ajudar a fazer essa parte mucolítica e expectorante. Liga o difusor. Essa noite a Lua teve tosse, eu peguei o Niaoli, pinguei assim em volta do travesseiro, liguei o difusor, deixei bem perto dela assim o difusor, e aí ela já acordou, pô, bem melhor, né? Dei uma capsulinha para ela antes dela dormir, e aí ela já conseguiu sair ali daquele quadro de tosse, porque, gente, é horrível, tossir à noite não dorme, né? Nem a criança, nem a mãe, nem o pai, nem ninguém. Então, a gente precisa não adianta você só querer alguma coisa para tosse, você precisa entender por que a tosse existe e o que você pode fazer para diminuir esse quadro de tosse. Beleza? Faz sentido aí para vocês isso que eu tô falando? E aí, aqui, gente, algumas sinergias, tá? Eu vou passar as sinergias rápido
Lembrando que esse e-book vai para o grupo, assim que a gente terminar aqui, o Rafa já sobe essa gravação no canal do YouTube. Se você não está inscrito no meu canal do YouTube, vai lá. E aí a gente manda no grupo o e-book e a gravação, tá bom? Para se você quiser reassistir ou se você quiser encaminhar para alguma amiga sua também que não conseguiu ver, pode encaminhar. E aí aqui algumas sinergias, né? Então vamos lá. Para gripe, começou a ficar gripado, resfriado, vai no Flunk. Vai no Flunk, porque aí você vai imunoestimular e você vai ter uma bomba para sistema para anti-infeccioso. Como que você pode fazer? Você pode usar tópico, né? Então você vai pegar um frasco de 15 ml, por exemplo, vai colocar 8 gotas de cada um desses óleos. Ah, e quais são os óleos do Flunk? F de frankincense, L de lemon, O de onguard, O de orégano, M de melaleuca, C de copaíba e T de tomilho. No meu Instagram tem um monte de vezes sobre o Flunk, porque o Flunk foi a primeira sinergia que eu aprendi a fazer. Quando eu comecei a usar óleos essenciais, foi o Flunk. Porque eu fiquei gripada, e aí eu não sabia o que usar, e aí eu vi o Flunk, e é impressionante, né? Eu falo que você não precisa usar mais de 4 dias. Você pode usar até 7, né? Mas 4 dias geralmente aí já são suficientes para você conseguir falar, caraca, de um dia para o outro o Flunk já ajuda muito. E você pode fazer o tratamento completo, obviamente, para você realmente matar toda aquela infecção que você está enfrentando. Se você é adulto, você pode ingerir, inclusive, né? Aí você pode colocar esses óleos essenciais numa colher com um pouco de mel ou de azeite, ou você pode comprar aquelas cápsulas vegetais vazias e aí você pinga o óleo essencial ali dentro e você toma de uma forma bem prática, beleza? Para sinusite, a minha favorita é essa sinergia aqui de frankincense, melaleuca, peppermint, lime e zengeste. E aí você vai usar 5 gotas num frasco de 5 ml, vai completar com óleo de coco e vai passar nos seios nasais, na testa, ao redor da orelha e no pescoço. Incrível. Eu gosto muito daquele Mix Pest Tense também, que é ótimo, mas essa sinergia aqui ela tem um ótimo resultado também, principalmente para as crianças, tá? Óleos interessantes, aí você pode tirar o peppermint, se você for fazer para uma criança pequena, né? E para nós adultos você pode fazer aí a receita completa, beleza? Rinite. Rinite você pode fazer eucalipto, lavanda e peppermint, excelente, né? A lavanda com peppermint já ajuda muito. E o eucalipto é ótimo. Você pode fazer a inalação úmida. Tá muito atacada da rinite? Pega um bowl, uma tigela, coloca uma água quente que esteja saindo bastante vapor de água, pinga 2 gotas de cada um desses óleos e faz a inalação com uma toalha em cima, que você vai ver o quanto isso vai ajudar muito para a questão da rinite alérgica. Alguém tinha colocado aqui no chat que tem rinite, né? Experimenta. E se for o Rafa, meu marido aqui em casa, ele tem, né, bastante questão alérgica. Aí o que que ele faz? Além dele fazer a inalação úmida, ele toma, ele faz o antialérgico, né? Então ele começou a espirrar muito, ele começou a ficar muito incomodado com o nariz, ele já faz numa colher mesmo, ele pinga uma lavanda, uma gota de lavanda, uma gota de lemon, uma gota de peppermint e toma. Então você pode fazer os dois. Você pode fazer o uso interno do anti-histamínico, né? E você pode fazer o, o bowl, né? A inalação úmida, ou até uma sinergia também para você ir aplicando nos seios nasais. A Michelle perguntou na sinergia de sinusite qual que pode substituir. Eu substituiria pelo eucalipto, na verdade. Nem pelo brief, eu iria pelo eucalipto, tá bom? Beleza. Próximo, para tosse, eu gosto de lavanda, eucalipto, frankincense, tomilho, e aí você pode usar melaleuca uniaole. Aqui eu coloquei quais quantidades eu gosto de usar. E aí, além de você fazer a sinergia para uso tópico, usa no banho, faz nebulização. Gente, nebulização é excelente. A criança tá tossindo muito, coloca ela deitada em 45 graus, não deixa ela reta, né? Coloca ela nos travesseiros mais atrás, assim, para ela ficar mais em pezinha. Pega o nebulizador, faz a inalação, sabe? A nebulização. Aí você pega um algodão, coloca na saída
do vapor de água, não pinga o óleo essencial no compartimento do soro, porque a gente não sabe qual material do nebulizador, se é um plástico, se é compatível, não é? Então, para você não entrar nessa história, você pega um algodão, pinga uma gota, de repente, de lavanda, com eucalipto, excelente, coloca ali no algodão, coloca na saída do nebulizador e faz. Isso daí vai aliviar com certeza a tosse da madrugada ali. Isso é ótimo. Se você tem alguma infecção, então, por exemplo, crianças com bronquiolite, com bronquite, porque acaba sendo agudo e crônico, né? A diferença, mas a raiz dessas doenças são infecções. Então, usa orégano, tomilho, eucalipto, melaleuca, frankincense e alecrim. Ó, esses óleos essenciais aqui, você vai tomar bomba para sistema infecção respiratória, né? Bronquite, pneumonia, bronquiolite, tudo que você estiver falando sobre bicho no sistema respiratório, aqui você vai, com certeza, ter assim, um remédio poderosíssimo para você sair desse processo infeccioso. Só que é isso, usa Alô? 2 vezes, Oi, usa 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes por dia, dependendo do quão íntimo você é disso, dependendo do como você tá se sentindo, mas não usa uma vez e, não deu certo. Não, não vai dar certo mesmo. Então você vai precisar fazer isso no mínimo 2, 3 vezes por dia, faz de manhã, tarde, à noite, é um remédio, né? Você não tá gripado? Quando você tá gripado, você vai na farmácia, na drogaria, compra um Resfenol e você toma ali de manhã e de noite ou à tarde, não sei. E aí, então você vai fazer a mesma coisa, tá? Não dá pra você esperar que você vai usar uma vez e que ele vai resolver todos os problemas da sua vida. Não é milagre, é tratamento através de medicamentos naturais. Os óleos essenciais são compostos químicos produzidos pela natureza que têm propriedades terapêuticas. Então, é como um remédio, só que é a planta que produziu, beleza? Asma. A asma, o cardamomo, a lavanda, o frankincense e a copaíba são excelentes, então você pode fazer uma sinergia com esses daqui, e aí você pode usar bastante. Usa direto, sabe? Usa todo dia, porque doenças crônicas precisam de tratamento contínuo, né? Não dá para você, na crise, começar a usar e achar que tá tudo certo. Não é assim. Se você tiver erva baleira e breu branco, pode adicionar aqui nessa sinergia de asma, beleza? Bronquite ou bronquiolite, você vai ficar, se você prestar atenção, é basicamente os mesmos olhos da infecção, né? Por quê? Porque a bronquite e a bronquiolite acontecem de uma infecção, né? Que vai acontecer uma inflamação, que vai acontecer a bronquite ou a bronquiolite. Então, esses óleos, eles são além de anti-inflamatórios, que é a definição da doença, também são anti-infecciosos, que vai agir prevenindo que haja a inflamação, porque ele vai acabar com a infecção. Eu acho incrível pensar assim, gente, porque parece que fica mais fácil. Vocês não têm essa impressão? Eu tenho a impressão de que, gente, se é uma infecção, vamos matar com um óleo que mata a infecção. Tipo, então, assim, é realmente, assim, você entender o que você precisa, né? E eu acho que isso gera muita confiança em você usar os óleos essenciais. Isso gera não terceirizar a responsabilidade. Óbvio que o médico é incrível e ele foi aí preparado por anos para ajudar a gente com diagnósticos e prescrições, óbvio. Mas a gente sabe como o nosso corpo funciona. A gente sabe como a gente está se sentindo. Ninguém sabe melhor sobre o nosso corpo do que a gente mesmo. Então a gente precisa ter essa conexão de autorresponsabilidade sobre a sua saúde. Não dá pra você, tipo, querer que alguém fale pra você o que você vai fazer e pronto. Ai, aquela pessoa que me falou. E se der errado? Tipo, é você, é o seu corpo. Então, seja responsável com a sua saúde, né? Assuma a responsabilidade da sua saúde e da saúde da sua família. Beleza? E aí aqui, gente, eu coloquei aqui algumas sugestões, né? Então, como que você vai usar? Então, o aromático é uma forma incrível, porque quando você inala o óleo essencial, o primeiro local que o óleo essencial vai agir é na sua, aqui, no nariz, né? E isso vai trazer toda uma absorção
para o sistema respiratório. Então, o uso aromático é uma via incrível para tratar a parte respiratória. Como que você vai fazer? Deixa o difusor da sua casa ligado o tempo todo nesse inverno. Deixa com brief, deixa com Arex, deixa com peppermint, deixa com melaleuca, deixa com lavanda, deixa com óleos que vão limpar o ar da tua casa e que também vão trazer fortalecimento de sistema imunológico. Então, On Guard, Brief, são óleos excelentes para você usar no teu difusor. Deixa no teu banho um óleo essencial de eucalipto, deixa um Arex, deixa um Brief, deixa um Siberian Fir, deixam óleos que vão te dar essa sensação de expectorante. Ligou o chuveiro, já pinga uma gota de óleo essencial ali. Tá muito congestionada, faz uma inalação úmida, aquece uma água, pinga ali, vai lá, olha naquela bola lá dos óleos essenciais, vê qual óleo que você tem aí que ajuda no respiratório, pinga 2 gotinhas de cada um deles e ó, fica ali inalando, você vai sentir, principalmente rinite e sinusite, você vai sentir alívio imediato com o uso da inalação úmida. E a inalação consciente, que é isso que eu tenho falado tanto, que é você pegar uma gota do óleo essencial, pingar na tua mão, né? E fazer a conchinha. Isso aqui é a inalação consciente. Né? Você já vai, já sente a abertura das vias aéreas superiores, já respira melhor, já respira mais limpo, já respira mais profundo, incrível. O segundo ponto é o uso tópico, sempre dilua em óleo de coco fracionado, e tenta fazer a aplicação dos locais mais próximos. Então, por exemplo, você está com sinusite? Aplica nos seios nasais, aplica na testa, aplica na nuca, aplica no pescoço. Tá com muita tosse? Aplica no peito, aplica nas costas. Tá com dor de garganta? Tá com uma infecção, dor de garganta? Passa na garganta. Ao redor do umbigo é excelente para as questões anti-infecciosas também, porque está muito conectado com essa parte de sistema imunológico. Nas axilas, onde a gente tem toda a parte dos linfonodos, onde a gente consegue trabalhar toda essa parte da conexão, né, das linfas com o sistema imunológico do corpo é incrível. A planta dos pés nas crianças é sempre uma excelente opção também, ótimo. No uso interno, que é o tomar, eu sugiro muito quando tem um processo infeccioso ou também quando você tem um processo preventivo, né? Então, a capsulinha de On Guard, agora que as ameaças sazonais estão mais intensas, né? As ameaças ambientais, ótimo. E atente-se à dosagem. Qual que é? Uma criança com a idade? É melhor começar com uma capsulinha, já vai para um soft gel que é maior, é para um uso curto, é para um uso preventivo. Então, você precisa parar de querer seguir uma regra para todo mundo e tomar posse de qual é o seu desafio, para você conseguir resolver o seu desafio, que você tem ferramenta, tá aqui, né? Uma sugestão que eu sempre dou: usa mais do que uma via, tipo, tá com problema? Usa difusor, usa tópico. Tá com muita sinusite? Toma com uma rinite? Toma um antialérgico e usa tópico. Faz uma inalação úmida e liga o difusor. Pinga no travesseiro, sabe? Não usa um jeito. Acopla, sabe? Agrega, para você realmente dar mais formas do seu corpo realmente Tá bom, a mamãe já tá terminando, aí você vem, tá? Aí, eu acho que mamãe não vai conseguir. Peraí, gente, rapidinho, que chegou uma criança. Conseguiu? Então vem. Constância, né? Então não adianta querer usar uma vez e achar que já resolveu, né? E seja fiel ao seu protocolo, certo? Imunidade, né? Pra gente finalizar aqui. Imunidade, até porque já chegaram todas as crianças aqui, gente. Já tá solto as crianças. Imunidade. Estabeleça hábitos saudáveis, né? Imunidade tem a ver com o que você faz todo dia. Imunidade tem a ver com o que você. Como você dorme, como que é a sua digestão, como que é o gerenciamento das suas emoções, da sua ansiedade, do seu estresse, como que você se alimenta, como que você toma água.
o grounding, né, que a gente fala muito, que é o pisar na terra, na areia, na grama, né, se conectar com a terra mesmo. Existem muitos óleos essenciais que ajudam nessa questão do grounding. E assim, dá muito para você. O importante é você viver uma vida usando os óleos essenciais. Então, você vai usar o óleo essencial para você ter uma noite de sono mais restauradora. Você vai usar os óleos essenciais para você ter uma digestão mais saudável. Consequentemente, você vai ter mais. Tá bom, a mamãe já tá terminando, eu vou passar um olhinho, tá? Para você realmente ter uma saúde mais fortalecida, né? Então, isso é usar os óleos essenciais. É, a Júlia perguntou, Thaís, eu não tenho óleo de coco fracionado ainda, pode substituir com creme? É seguro? Júlia, eu gosto muito da loção neutra da doTERRA, sabe? Acaba sendo um pouco mais difícil para você dosar a concentração, porque no creme você faz uma porção, né? Então você vai colocar um pouco do creme e vai pingar o óleo essencial ali para você aplicar. Mas tá tudo bem, pode fazer desse jeito sim. Mas você pode procurar outros óleos vegetais enquanto o óleo de coco não volta. Então existe aí o TCM, que é o óleo de coco de menor cadeia carbônica, existe o óleo de semente de uva, o óleo de avocado, existem alguns óleos vegetais. O meu favorito é o óleo de coco fracionado, mas realmente a gente está vivendo aí uma fase um pouco escassa, né, do óleo de coco. Ah, meninas, obrigada. E é isso, assim, sabe, gente? É realmente você incluir os óleos essenciais na tua rotina, para você realmente fortalecer a tua imunidade, e aí a tua imunidade vai dar resultado no seu sistema respiratório, e não só nele, né? Obviamente. Por isso que os óleos essenciais podem ser. Acho que o papai não levou pra guardar. Porque pode ser uma ferramenta, um remédio. Barriga. Esse é na barriga, a mamãe tá terminando, tá, meu amor? Esqueci de não tava aqui. E aí vocês podem ter os óleos para ajudar tanto na questão respiratória, que nem tá aqui, mas você pode ter também os óleos essenciais no dia a dia, né? Em tudo que você pode fazer para você ser mais saudável. E aí agora a gente pode abrir para as dúvidas, né? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode perguntar. Eu vou ficar aqui mais um pouco para responder vocês. E se você já está conectado comigo, ou seja, se você já faz parte. A mamãe, o papai, o Kai e a Lua. A mamãe, o Kai, a Lua e o papai. Isso mesmo. E se você já está conectado comigo, muito obrigada. Vai lá no grupo, daqui a pouco essa gravação vai estar disponível lá e o e-book também. E se você ainda não faz parte da nossa rede de clientes, então fala comigo, me manda uma mensagem, fala, Thaís, eu já conheço os olhos, ou eu ainda não conheço os olhos, eu quero ser sua cliente, me manda uma mensagem que eu tô aqui pronta para ajudar você a ter mais informação para você poder usar os óleos essenciais como ferramentas de saúde para você e para tua família. Então, em casos específicos como o respiratório, mas em muitos outros casos, porque sim, tem óleo essencial para tudo, né? E se você, aqui estão as minhas redes de contato. E muito obrigada, gente. Muito obrigada. Tô vendo aqui que o chat já tá. A Juliana falou, eu adorei, muito obrigada por todo o conhecimento, que aula maravilhosa, gratidão por compartilhar tanto. Obrigada, amiga. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa junto aí para esse inverno. A Ellen é médica, pediatra e é incrível. Tem uma linha incrível. Quem? A mãe do Rudá. É. A Sergi também falou incrível esse conteúdo de hoje. Muito obrigada. Simone, muito obrigada. Obrigada, Michele. Bastante, né? A Camila, obrigada, gente. Muito. A Tia Rê deve estar aqui também. Eu vi que a Tia Rê estava aqui. Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Tia Jaque. A Tia Jaque está aqui também. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer Tio tirar Fred. alguma dúvida? O tio Fred está aqui também. Gente, A Lua. Também. gente, então é isso. Eu vou finalizar, Papai. então, a gravação, porque, né, como vocês podem ver, ó, a Tia Pati. Papai. E já foi o home office já foi atacado pelas crianças. E em breve eu disponibilizo o link da gravação no Instagram. E daqui a pouco esse material vai estar lá nos grupos para vocês terem mais informação aí, para poder os consultores ajudarem os clientes. E se você é cliente, ter mais informação para cuidar de você.
Nossa, bom? mamãe, papai, mamãe, Gente, papai, muito mamãe. obrigada. E obrigada, Léo, por estar aqui. Então é Você isso. vai ser mais um pouco aqui? Um beijo, gente. Obrigada, Sergi. Obrigada a todo mundo. Estou lá com o direct aberto e com o grupo também, tá bom? Pra gente tirar as dúvidas. Gente, obrigada, Ju. Obrigada, Mari. Obrigada a todo mundo. Gente, fiquem com Deus. Um Você já beijo. acabou? Boa tarde. Você já acabou? Mamãe acabou agora. Tchau, gente. Beijo, Amandinha. Beijo, Mi. Beijo, amiga. Acabou. Beijo, Si. Obrigada, gente. Obrigada por estarem Por favor. aqui. Mãe, acabei por falar.